justamente isso, quer dizer, como trabalhar metadados de trocas para que você já possa não precisar ir lá só pesquisar dentro da base da Enciclopédia de Artes Visuais do Itaú, mas trabalhar diretamente via API, se, por exemplo, o Itaú Cultural tivesse uma API disponibilizando isso. Tem uma questão muito séria dentro dessa questão da enciclopédia, que é justamente a relação dos direitos autorais de uso de imagem da própria enciclopédia. Então tem uma área que só cuida disso, enfim. Como é que vocês também, como é que a gente pode pensar, né, nessa possibilidade dessa troca de dados? Nós tivemos na missão lá em Amsterdã e a gente viu a Europeana, que é a biblioteca, o portal de arquivos digitais de todos os principais museus e, enfim, bibliotecas da Europa, e eles já têm uma estrutura de metadados de troca com 27 línguas. Não sei se vocês já viram e conheceram isso, e a gente está tentando criar isso aqui. Acho que desse seminário a gente tem que sair como um orientador, como construir, que modelo de metadados a gente pode encaminhar para uso, para a gente poder trocar essas informações. Então, mesmo o grafite ou qualquer post colaborativo, né, trabalhar no sentido de se poder trocar com as entidades, né, com os museus, enfim. Os grafites também já estão hoje no mundo, né, então você vai encontrar os gêmeos em vários lugares do mundo. Como é que a gente pode interligar isso via uma estruturação de metadados? América, acho que é fundamental, assim, como eu falei rapidinho do que a gente está chamando de consórcio de mapeamento cultural, esse grupo aí disperso, uma das principais preocupações é pensar nesses metadados. Eu acho, já deixo aqui como proposta imediata, por exemplo, que a gente crie um grupo aí, junto com o Ministério da Cultura, junto com o SNIC, para pensar nisso, pensar a melhor forma de criar um pacotão de metadados para todo mundo usar a mesma coisa, para todo mundo poder conversar, como disse o Marcon. Senão um vai chamar de casas de cinema, o outro vai chamar de cinemas, o outro vai chamar de sei lá, qualquer coisa, e aí é isso. Aí fica inviável, aí ninguém conversa com ninguém, nenhum sistema vai falar com nenhum. Se a gente já aplica isso no SNIC, e o SNIC passa a ser o promotor dos metadados integrados, aí deixa na nossa mão que depois a gente faz interface para tudo aí, né? Cada um faz o que quiser, enfim, todo mundo dialoga com todo mundo. Isso é bem legal. Eu ia mostrar depois, mas eu vou me adiantar. Cadê? Acho que muito rapidamente, mas isso não era isso que eu ia mostrar. Era isso. Isso aqui é muito rapidinho, só para citar. A gente tem usado o Mapas de Vista, que é um desenvolvimento que foi feito pelo Breno, junto com o RecLab, e a gente também tem desenvolvido alguma coisa em cima disso. Eles fizeram uma instalação super simples lá para essa pesquisa lá, que era um mapa das universidades que trabalham com cursos de extensão, ligados à cultura em São Paulo. Essa é uma instalaçãozinha simples, vamos dizer. Depois a gente fez uma instalação que eu acho que é um pouco mais complexa e mais interessante, que o Irá vai falar aqui, não vai? Eu não vou falar muito. Só não fala do calote. Só não fala do calote? A gente usou aqui, olha, isso que eu ia mostrar. Isso aqui gerou uma boa discussão lá de muitas horas, talvez alguns dias, usando os indicativos, as tags, a classificação do Plano Nacional de Cultura aplicada à realidade local lá de Fortaleza. Então, tem aqui práticas culturais, tipos de equipamento, mantenedoras e público-alvo. Você faz um cruzamento, tem mais? Só isso. Você pode
E isso aqui, a gente não chegou, isso aqui era a fase 1 do projeto, tá? É um beta aqui escondidinho. Tudo é beta, né? Já foi dito aí, é um beta eterno, mas poderia muito bem ter aqui do lado a parte de geolocalização e a parte de programação cultural, de tempo, né? A cronologia. Esse é o nosso projeto em andamento para 2013. Tem um mapa da cultura.org.br, que é você poder escolher qual é a programação de teatro infantil que tem na Rua Augusta neste fim de semana. E aí isso te dá um resultado que vai cruzar esses eixos de cronologia, geolocalização e programação cultural e equipamento cultural. Acho que isso está aí, né? Tá a bola quicando para fazer isso aí. Não sei se ninguém fez ainda, mas quando a gente fez o arte fora do museu, todo mundo falou, como ninguém tinha feito isso ainda, né? É meio óbvio. Esse dia eu tô falando isso. Droga! Vai sair antes. Você tinha falado de metadados também, inclusive no mapa da cultura, esses 4 itens que apareceram aí não são os únicos, né? Eu lembro que tem alguns pontos que tem tipo faixa etária, público-alvo, tem umas categorias que estão dentro, assim, que acho que é muito mais para o uso interno da prefeitura do que para qualquer coisa. E outra pergunta que você falou, só para não deixar sem resposta, é a questão do direito de imagem, né? Quando a gente esbarrou nisso logo de cara, assim, principalmente com a família do Brecheret, que é uma família meio cri-cri, assim, com o direito das imagens, de imagens dele, né? E a gente ficou um pouco receoso, só que daí a gente achou teve um advogado lá que a gente fez uma consulta com ele e nos asseguraram assim, que obras em espaços públicos, na verdade, você pode tirar foto, pode fazer o que você quiser, porque está em espaço público, né? Então, pode fazer uso comercial disso, né? Só não pode fazer uso comercial. Como a gente nunca pensou em fazer uso comercial, também tem uma certa liberdade aí, mas a gente separou um artigozinho da Constituição que diz que o que está em espaço público é público. E aí temos nos baseado nisso e naquela outra premissa que é se der problema a gente vê. Não deu. Então, mesmo com o Brecheret que está lá, não sei se eles sabem da gente, mas por isso que a gente não entrou, por exemplo, em cemitérios. Cemitérios não são espaços públicos. E tem um monte de obra de arte hiper importante, legal. Essa questão, eu estava agora, antes de vir para cá há pouco, eu estava no Fórum Nacional de Museus, falando lá sobre virtualização de museus e tal. Até curiosamente, eu era o único cara lá falando disso, na programação lá dos museus e tal. Assim, tinha eu e tinha uma barraquinha do pessoal de Minas que vende isso, mas era uma barraquinha para vender o serviço. Tá? São bons, mas eles estão fazendo uma espécie de Google Street View dentro do museu e tal, de incentivo. É legal, estão fazendo um trabalho lá. Acho que é tudo complementar. Agora, o que eu vi conversando com o pessoal dos museus é esse receio tremendo, e eu acho que justificável, até certo ponto, nos direitos autorais dessas obras dos acervos. E aí, como faz, né? E aí talvez seja uma coisa para se pensar no âmbito do MINC mesmo. Porque vai ficar fechado, vai ficar... o Google Street View teve alguns problemas no Brasil, justamente porque alguns museus não quiseram, não puderam liberar a entrada do Street View. Mas me parece que no século XXI, se a gente está falando de democratização de acervo, de cultura, tem que achar um meio de liberar essas obras, que seja para fins não lucrativos, não comerciais e tal. Só um comentário sobre essa questão tanto da iniciativa do Google quanto dos nossos parceiros aqui de Belo Horizonte, dos mineiros. Eu vejo que são iniciativas bastante semelhantes, assim, na questão até da abordagem técnica. A gente pode dizer assim que o pessoal de Minas está bem avançado, uma proposta bem legal, mas há uma diferença grande na questão exatamente do contrato com relação aos direitos autorais. O Google é meio leonino no sentido de talvez garantir-se, né, em relação a como disponibilizar essas obras, mas tem assim, uma certa apropriação do direito em relação àquelas obras no âmbito da internet, o
que é um pouco preocupante. E o pessoal, os brasileiros aqui estão com uma proposta bem mais interessante, deixando os direitos todos com os próprios museus, ou seja, a própria entidade mantenedora daqueles acervos que vai ter que cuidar desse problema. Que eu acho que pode trazer problema, incerteza, receio, e talvez seja realmente o papel do MINC de pensar isso está mais claro na lei, né, como que essas obras vão estar circulando na internet. Mas só queria chamar a atenção disso. Assim, o Google, ele é legal, ele é interessante, ele abre essa possibilidade, mas o contrato que vem por trás também é um pouco preocupante. Mas nós vimos essa discussão, por exemplo, na história do Google Books, né? Exatamente. E aí, ao fim e ao cabo, eu acho que o que se coloca é assim, pensando no Google Books, não estou pensando nos museus, mas acho que a questão é a mesma. É melhor que esteja público, com várias questões de direito autoral mais ou menos resolvidas, ou que o Google ou não tem nada. Me parece que é melhor. Eu lembro dessa discussão lá em 2009, a gente fez um simpósio internacional de digitalização de acervos. Estava a Brasiliana, estava os caras do Wikimedia, estava o Google. O Google, o cara falou, a missão do Google é organizar toda a informação do mundo. Essa é a missão da empresa. Incluindo seus dados cardíacos. Tipo, aí, sei lá, são os caras lá. Mas, enfim, a gente começa a fugir do assunto. Eu não sei quanto tempo a gente tem, vai até cara, pessoal. Acabou. Eu achei muito bom, excepcional, muito bom o trabalho, muito bom. Principalmente porque não foi no ponto. Queria mostrar uma coisa e essa coisa foi mostrada. Não na sua totalidade, mas foi mostrada. Isso é muito bom, sem megalomanias. Sim. Parabéns, pragmático, direto e certeiro. A questão do metadados é fundamental. Sem metadados não vai haver nada. Já existem metadados de música, já existem metadados de teatro, já existem metadados de cinema. Não precisa inventar a roda. Assim como não precisa inventar a roda do mundo da ocupação, do mundo do trabalho. Está lá, já está lá, tem que ser usado. A gente vai ter que fazer esse trabalho aí de formiguinha, aí é o Ministério mesmo que vai ter que fazer. É um que tem tempo, fôlego e interesse de fazer isso sistemicamente. Você concorda comigo? Porque tem o dever de fazer isso. O dever é mais complicado, mas enfim. Eu gostei muito. E eu acho que essa questão do direito à imagem não comercial, ele é um falso problema. Principalmente nos museus. Tá? Porque aquela obra pertence, se a obra pertence, se não é uma obra emprestada, isso é outra coisa. Mas se a obra pertence ao museu, ao meu juízo, aquela obra está aberta à visualização. Quer seja visualização física ou visualização por meio da internet. Você entende isso? Se você vai no museu e pode ver a obra, por que você não pode ir na internet? Não faz nenhum sentido, percebe? Não faz nenhum sentido, porque a ontologia da lei é essa. Quando você compra o direito, quando você compra a obra, você compra os direitos sobre a imagem da obra, mas não comerciais, talvez, porque depende do contrato que você fez na compra. Mas eu pago a entrada. Ele pode me cobrar para eu pagar a entrada na internet. Põe só terça-feira livre na internet. Não, que seja, mas o fato é, o uso da imagem, se aquela obra pertence àquele museu, está embutido o uso da sua própria imagem, percebe? Quando ele faz o catálogo da exposição e vende na livraria do museu, isso está embutido, ele não paga outro direito para poder fazer o catálogo da exposição. Não me parece uma prudência do povo dos museus, mas é muito mais um ranço de não saber o que fazer com a internet do que necessariamente o problema do direito da imagem. Então, eu acho, só completando o que eu queria dizer, que este tipo de iniciativa, ela é sim complementar. Outras não são complementares, outras são realmente redundâncias. E isso gerará um efeito de substituição. Ou seja, aplicações muito parecidas fazendo a mesma coisa, geram um efeito de substituição. E uma delas morre. Ou as duas morrem em nome do terceiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse grupo para a gente fazer coisas complementares, porque senão a gente gera o efeito de substituição. Gerado o efeito de substituição, inevitavelmente gera o efeito de comparação e gera o efeito de canibalização do processo. Então, quanto mais a gente conseguir mapear coisas que não estão mapeadas, cadastrar coisas que não estão cadastradas, dar visualização a coisas que não existem, melhor para todo mundo. Se começar um processo de canibalização pelo mesmo espaço, aí vira oceano vermelho, todo mundo brigando pelos mesmos peixes. Isso aqui não existe, realmente, isso não existe no Brasil hoje. Isso é muito bom. O oceano azul. O oceano tem que ser azul, exatamente.
Aproveitando exatamente esse comentário agora, eu acho que uma das grandes... Bom, meu nome é Arthur, eu sou professor na FAUSP, faço parte do projeto Arquigrafia. Exatamente, eu acho que tem uma grande qualidade nesse encontro, que é o reconhecimento justamente desses territórios comuns e das possibilidades colaborativas entre os projetos. Eu acho que justamente aí, entre o Arte Fora do Museu e o que nós estamos propondo especificamente para a arquitetura dentro do Arquigrafia, tem uma complementaridade que nós podemos estudar e trabalhar. Eu olhei o Arquigrafia, é incrível, eu acho que faltava só a gente se encontrar. Exatamente, eu acho que tem uma possibilidade direta de sobreposição desses mapeamentos. E no caso, os focos, o nosso foco é a arquitetura. O foco de vocês passa pela arquitetura, mas é mais abrangente, do ponto de vista das expressões artísticas. E aí, com relação a essa passagem também da imagem, que está no acervo público, nós tivemos algumas dificuldades com isso, trabalhando com o acervo público da Universidade de São Paulo, e contamos com o apoio da Procuradoria-Geral da USP, que nos orientou a entrar em contato com os autores e não necessariamente atrelar a concessão de uma imagem a um acervo público, a autorização desse autor para a sua exposição na web. Deixa eu perguntar uma coisa, até usar esse exemplo muito legal aqui. Tem alguém do IBRAM aqui? Bom, como não? Então eu vou falar tudo. Foi convidado. Não, então, eu quero falar o seguinte, ó, a facilidade de troca de acervos, né? E aí eu estava, isso aqui, mas o que eu ia pedir uma ajuda então de vocês aí com isso, eu estava lá, conversei com o pessoal do IBRAM e a gente falou, bom, imediatamente surgiu uma demanda para a Secretaria Estadual, por exemplo, de São Paulo, nos procurou para colocar os museus aí também. Né? Tudo bem que é arte fora do museu, mas a gente falou, a gente faz uma área de arte dentro do museu e coloca o equipamento e tal. E o IBRAM tem um guia, né, dos museus brasileiros. Em papel. Em papel, eu pedi para eles, eu encontrei eles lá no Fórum Nacional de Museus, falei, olha, vocês podiam passar para a gente o XML aí, né, essa base de dados, porque eu não vou ficar digitando também, né, aí é muito altruísmo, né, tipo, aí não custa nada, vocês passam pra gente, vocês falam, não, puta, não. Não, aí eu não entendi se era, tipo, quer dizer, eu entendi mais ou menos um monte de coisa, mas eu acho que essas bases estão aí, é isso, as bases estão prontas. Eu tenho realmente dificuldade de entender, ainda mais em bases que eu entendo como públicas, a dificuldade em compartilhar com o público que quer criar interfaces gráficas interessantes que vão... A gente sabe, acho que aqui estamos falando a mesma coisa. Eu não falo só sobre essas coisas. Só uma pequena observação, rapidamente, só para mostrar a diferença conceitual de uma palavra para outra, como isso impacta no georreferenciamento. Sim, totalmente. A palavra arquitetura, se falada desta forma, parece que nós estamos falando da própria técnica, ou arte ou ciência, que é a arquitetura. Percebe? E aí, o que está sendo mostrado não é a arquitetura, mas a arquitetura aplicada no território, num determinado objeto no espaço. Então, a gente vai ter que, nesses metadados no caminho, a gente vai ter que sempre ter esse cuidado para não chamar o geral do específico, o específico do geral. Para não criar essa falsa impressão de que você está mapeando a arquitetura como expressão do conhecimento. E sim o espaço, aquilo aplicado no espaço. Percebe? Parece preciosismo, mas não é. Porque na hora de você aplicar esses metadados à arquitetura do ponto de vista do conhecimento, você está falando de livros, entende? De técnicas, de escolas, que não tem nada a ver com o espaço urbano. Só para chamar a atenção para isso. Esse grupo aí que a gente precisa montar, vai prestar atenção. Essas questões semânticas não são só semânticas, né? As palavras têm poder, claro. A gente sabe uma série de coisas. O que eu queria mostrar, posso avançar um pouquinho, é uma outra questão também que a gente se colocou. Quando a gente começa a fazer o Arte Fora do Museu, a gente percebe que são duas coisas, são dois projetos
em si. Um é o projeto, sim, essa iniciativa de mapeamento chamada Arte para o Museu. A outra coisa é a plataforma. Né? A plataforma de mapeamento, ela pode servir para qualquer coisa. Você não precisa colocar obra de arte em espaço público. Você pode colocar, sei lá, restaurante vegetariano, ou qualquer coisa mesmo. E aí a gente tem começado a trabalhar, eu mostrei algumas outras coisas, experimentado inclusive outras plataformas, a gente usou mapas de vista ali, a gente usou... Inclusive, as pessoas nos procuram muito, sempre falam, nossa, eu adoro a arte fora do museu, eu quero fazer um negócio igual a arte fora do museu, mas diferente. Daí acontece direto. Na verdade foi o que o Arte Fora do Museu não recebemos dinheiro nenhum com aquilo, só a visibilidade que acabou nos levando a outros projetos, que a gente também não recebeu nada, mas tudo bem. Mas alguns outros a gente tem recebido. Esse aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de como a plataforma pode ser modificada e pode servir para várias outras coisas. O Miguel vai depois poder falar melhor sobre isso aí. Foi quem implementou um layer já desenvolvido a partir de um financiamento internacional, de um cara que criou layers para o Google. E aí ele integrou isso com mapas de vista, que é essa plataforma de WordPress que a gente vem trabalhando e desenvolvendo em cima dela. Isso é uma reportagem de uma ONG que chama Repórter Brasil. A gente fez a visualização disso. São más situações, más condições de trabalho em frigoríficos brasileiros que distribuem carne para essas empresinhas aqui, olha, por exemplo. Né? Essa gente pequena aqui e tal. Então, enfim. O que a gente fez? Fez uma visualização mais interessante, né? Uma aplicação em cima do mapa também. Você faz a busca aqui só por frigorífico, e aí você vai ver que tipo de, sei lá, que tipo de absurdo os caras estão fazendo lá esse aqui, sei lá, 500 afastamentos por problemas físicos e psíquicos só no primeiro semestre de 2011. E aí, isso né, não precisa ser obra de arte, pode ser qualquer coisa. Então, tendo a plataforma, né, e aí eu fico pirando em outras coisas, por exemplo, e integrar todos esses mapeamentos mesmo. Que é isso, aqui a gente já não está falando de metadado de cultura, mas quando eu estava na IBC a gente fez, por exemplo, um cruzamento de dados entre a violência no campo e desmatamento. Curiosamente, era a faixa da Amazônia que estava sendo comida pela soja, onde estava, né? Exato. É ali. Isso você só vai ver cruzando dados. De repente você vai ver, você faz um de poços artesianos, sei lá, comunidades indígenas, ou outra aplicação que a gente fez. Esse a gente está fazendo para os pontos de leitura. É um piloto de memória, que chama Ancestralidade Africana no Brasil. E a gente fez um mapa. Por enquanto só tem 10 terreiros, nem está no ar isso ainda, viu, gente? Quer dizer, está no ar, mas não está divulgado, porque pode hackear aqui agora? Já pode, mas isso não está lançado. Até porque os pontos estão meio ilegíveis aqui, ó, mas são 5 quilombos inicialmente e 5 terreiros. Se quiser a base das comunidades quilombolas, eu tenho. Não, mas aí é a porra toda. Vamos pegar essa base e vamos jogar aí. A gente está indo. Aqui a gente está fazendo 2 projetos. Um é esse mapeamento, mas. Espreme que ele conta. Pode pagar com moeda social também, viu? Pode. Especialmente é toda a gravação das próprias comunidades contando suas histórias, né? Isso que o projeto é aí, mais do que o mapeamento em si. O mapeamento é secundário, vai até, nesse caso. Pois é, deixa eu aproveitar esse exemplo que é legal, dos quilombolas, que isso aí também, a gente tem uma necessidade dentro do projeto que a gente está pensando num projeto maior, que vai envolver, claro, a educação. A gente vai ver o Cultura Educa daqui a pouco, acho que mais uns 10 minutinhos de papo aqui, mas, por exemplo, a gente tem a lei, né, da obrigatoriedade do ensino da história da África e da história dos povos indígenas. Quer dizer,
esse material todo ele tem que convergir, né, para que a gente possa colocar isso dentro da sala de aula também. E o que a gente percebeu nessa nossa missão, quando a gente esteve lá no GISC, em Londres e no Miners, em Manchester, é que eles já estão trabalhando a questão das novas pedagogias utilizando os arquivos digitais e essas experiências de mapeamento. Né? Então, como construir essas novas pedagogias? Porque o que está acontecendo agora é que o mercado editorial continua analógico, né? Criando a sua pedagogia em cima de livros, de editais, e não cruzando exatamente com essa questão do aonde estão esses 3.000 quilombos que a gente tem no Brasil, como é que isso não é contado, né? Nós vamos ter o Davi, que é um quilombola aqui da cartografia social, e ele vai estar falando sobre isso na experiência da cartografia social, só que isso está ainda restrito às publicações realizadas dentro do mundo acadêmico, e isso também não chega para a didática, né? Essa nova pedagogia. Então, pensar que dentro desses metadados, nessa composição, a gente possa disponibilizar para a educação um material que é construído a partir dessa colaboração. Então, acho que esse é um outro ponto que a gente tem que sair daqui. Nós, por parte do Ministério, a gente tem alguns projetos interessantes, como a digitalização da Biblioteca Nacional, né? A gente está falando de 30 milhões de livros, a digitalização de todo o acervo da Cinemateca e a disponibilização. Ou seja, vai precisar de infraestrutura, aí a gente tem a RNP, a gente está interligando todos as instituições na rede Comep, 10 gigabits, mas a gente precisa ir além, porque esse processo ainda está dentro do Ministério da Cultura. Como é que a gente vai levar isso para a educação? Como é que a gente vai colocar, então, pensar que nessa camada mais maior, a gente coloque como estratégia onde a gente envolva vários parceiros, o MCT, o MEC, o MINC, para que a gente possa aí sim, de fato, criar essa possibilidade, porque senão a gente vê aí que a gente vai estar distribuindo tablet na rede de ensino, né, e o conteúdo vai ser ainda um conteúdo analógico. Então, só como estou levantando uma bandeira aqui, não sei se vocês querem desenvolver sobre isso, mas pensar que a gente tem que, e aí é o que o Evaristo falou, como é que a gente vai se organizar, né, para não ter mais do mesmo e ao mesmo tempo trabalhar coordenadamente. Isso é política pública, né? Isso é um planejamento, na verdade, né? Então, e aí vem a questão de a gente ter, dentro do plano de 10 anos, a necessidade de atingir essas metas, estabelecer. A gente não tem, por exemplo, um planejamento, né, dessa questão de acervos, de mapeamentos, enfim. Como é que a gente vai lançar essa ideia? Eu ia contar ainda. Fala do mapeamento Fortaleza, mais uma coisinha. Você vai falar? Não, eu ia fazer uma provocação que o Evaristo ontem mostrou o SNIC. Eu acho que a gente ficou na questão do CPF ou não CPF. Eu queria fazer uma pergunta. Cadê? Escondeu, olha aí. A questão, que é uma coisa importante, assim, eles falam ontem no número 180 mil projetos e 70 mil agentes proponentes. Que dia, e aí, ou quando, previsão disso está disponível para eu pegar, importar e colocar os projetos do Ceará ou de Fortaleza no mapa lá? Tem previsão amanhã, já está no ar? Deixa eu aproveitar e isso, aprofunda isso aí. Eu gostaria também de perguntar isso para vocês. O link antes, a Link Web, por exemplo, ele dava acesso, daquele jeito que você mostrou. Eu vou colocar você no Eu vou me abster de responder esta pergunta específica. Obrigado. Pode continuar. Pode continuar, obrigado. Enfim, por ali eu aprendi bastante, porque eu baixei vários projetos. Eu li seus comentários. E chegou ali, chegou longe. Chegou ali.
Eu aprendi, baixei, por exemplo, o projeto da Maria Bethânia, quando teve aquele caso, entendi inclusive que era até certo ponto sacanagem da imprensa e tal. Mas é legal ter acesso a documentos públicos. Né? E aí, recentemente, eu fui tentar fazer o download de novo desses projetos no Salic Web, me mandava para transparência, né? Então, agora é via transparência. Aí eu fui lá e recebi a resposta que era para eu vir aqui em Brasília retirar o documento. Aí eu vim agora, isso. Não, mas enfim, eu acho que... Eu particularmente,